Bonjour mes amours, bonjour. Vous allez bien? Oui? De novo la chaleur. De novo o calor. A gente estava gostando daquele friozinho, assim, tão civilizado, né? Agora está voltando. Então, hoje é a nossa 29ª leitura. 29e lecture. Et ce sera Baudelaire. Oui, notre cher poète Baudelaire. Et les poèmes en prose. Vocês sabem que ele se expressava magnificamente bem. Bom, ele se expressava bem em tudo. Mas prosa, verso, nos ensaios deles críticos, né, dos salões franceses, salões de pintura que eu estou falando, né? E poemas em prosa, os poemas em prosa, ele achava, né, que era a forma mais, como é que eu digo a vocês, mais urbana e mais moderna de se expressar. E são deliciosos de se ler, são magníficos. O que eu escolhi para hoje chama-se, desse livro aqui, que você já conhece, Décor, né? Les Petits Poèmes en Prose, ou Le Spleen de Paris. Só lembrando assim, rapidinho, ele era de 21, no mesmo ano que morreu Napoleão I. E morreu em 67. Muito jovem, aqueles desperdícios, né? Assim como os que vieram pouco depois dele, nossos amores também, né? Paul Verlaine e Arthur Rimbaud. Infelizmente, os três não se conheceram. Teria sido o encontro, já imaginaram? Mas eles são de depois. Verlaine, ele era de 21, o querido. Verlaine devia ser dos anos 40 e o Rimbaud dos anos 50. Tudo século XIX, 1800. Dos três, quem viveu um pouco mais foi o Verlaine, que morreu com 52 anos. Baudelaire com 46 e Rimbaud com 37. Esse é desperdício do desperdício. E eles se inspiraram muito na obra de Baudelaire. Muito, muito. E o interessante que eu estou pensando agora, os três vieram de famílias burguesas, tiveram formação conservadora, os três, né? O único que casou foi o Verlaine, mas deu errado, nós sabemos, né? E ele casou mais também porque a moça tinha dinheiro, mas eles são babados, que depois a gente conversa, né? Mas todos três rejeitaram essa educação. Todos três aprontaram, né? Eles não levaram em consideração nada do jeito que eles foram criados, né? E quem ganhou fomos nós, com poesias magníficas, né? C'est comme ça. Baudelaire, este poema em prosa, que vamos trabalhar hoje, ele chama-se Un hémisphère dans une chevelure. Chevelure, Ângela, cabeleira, né? Mas eu não gosto muito de dizer cabeleira. Olha que cabeleira linda. Não, eu acho que fica mais delicado dizer cabelos, né? A cabeleira, assim, dá a ideia, assim, do formato, né? Uma cabeleira abundante. O cabelo, tem uma pessoa que tem muitos cabelos. E aqui ele vai falar de uma das amantes dele, que foi a Jeanne Duval, que não se tem certeza se ela era da Ilha de Réunion, se ela era de Madagascar. E foi a amante, não vou dizer, por que eu estou dizendo amante? A gente diz amante quando o cara é casado, né? Ele não era casado, então era namorada. Eu prefiro, né?
A primeira dele era uma ruiva que se chamava Sara. Ele a encontrou num bordel, ele era muito jovem. E ele, como é que ele a chamava? De Luchette, a vesguinha. O verbo lucher é ser vesgo, né? E ele luxa, ele é vesgo. Ela luxa, ela não varia de gênero. Depois veio a Jane, que foi a mais importante da vida dele. Depois ele teve um amor, como é que a gente diz, platônico, pela Madame Sabatier. Apollonie Sabatier, ele escreveu versos e poesias, né? E Marie Dobrand, que durou menos. Então também, como a Jane Duval, era uma atriz de teatro. Não era atriz, não é que a gente fala atriz, o pessoal vai que Fernanda Montenegro. Não, eram atrizes. Ponto final. Então vamos lá, queridos, eu vou ler do mesmo jeito, né? Un hémisphère dans une chevelure. Laisse-moi respirer longtemps, longtemps l'odeur de tes cheveux, y plonger tout mon visage comme un homme altéré dans l'eau d'une source, et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant pour secouer des souvenirs dans l'air. Si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends dans tes cheveux, mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la musique. Tes cheveux contiennent tout un rêve, plein de voilures et de matures. Ils contiennent de grandes mers, dont les moussons me portent vers de charmants climats où l'espace est plus bleu et plus profond, où l'atmosphère est parfumée par les fruits, par les feuilles et par la peau humaine. Dans l'océan de ta chevelure, j'entrevois un port fourmillant de chants mélancoliques, d'hommes vigoureux, de toutes nations et de navires de toutes formes découpant leurs architectures fines et compliquées sur un ciel immense où se prélasse l'éternelle chaleur. Que nós conhecemos bem, não é? Dans les caresses de ta chevelure, je retrouve les langueurs des longues heures passées sur un divan. Dans la chambre d'un beau navire, bercé par le roulis imperceptible du port, entre les pots de fleurs et les gargoulettes rafraîchissantes. Dans l'ardent foyer de ta chevelure, je respire l'odeur du tabac, mêlée à l'opium et au sucre. Dans la nuit de ta chevelure, je vois resplendir l'infini de l'azur tropical. Sur les rivages duvetés de ta chevelure, je m'enivre des odeurs combinées du goudron, du musc et de l'huile de coco. Laisse-moi mordre longtemps tes tresses lourdes et noires. Quand je mordis tes cheveux élastiques et rebelles, il me semble que je mange des souvenirs. Isso aqui, queridos, mostra o desejo de Baudelaire de viajar quando ele respira os cabelos da Jane. Porque ele mesmo, ele viajou muito pouco. A primeira viagem foi porque o padrasto dele, o general Jacques Opique, que ele detestava,
junto com a mãe, eles decidiram tirar o Baudelaire de Paris, daquela vida que ele levava, devassa, muito haxixe, patati patatá. Então, eles o enviaram para as Índias, para Calcutá. Mas o navio desceu, contornou, como embaixo da gama, Bartolomeu Dias, né? Contornou o sul da África e lá, no Cabo da Boa Esperança, teve uma tempestade em alto mar, durou muitos dias, uns 5 dias. Mastros foram quebrados, né? O capitão do navio, né? Ele parou nas Illes Maurice e lá o Baudelaire desceu, ele e os outros passageiros, né? E ele passou 18 dias nessa ilha. E essa viagem foi importantíssima para a poesia dele. Todo o exotismo da poesia de Baudelaire, todos esses perfumes, né? Isso ele traz dessa viagem, né? Nas Illes Maurice. Depois de 19 dias, ele passou um tempo na Ilha de Réunion e depois ele nem foi para as Índias, ele voltou para Bordeaux. De Bordeaux para Paris, voltou e lá se apaixonou pela Jeanne Duval. Vejam, ele tinha visto, né, mulheres diferentes, mas com outro perfume, e ele então se apaixonou por ela, pela Jeanne Duval, logo depois dessa viagem. E depois disso, ele foi já doente, muito triste, com autoestima lá embaixo mesmo, porque ele não se valorizava. E ele achava que as pessoas não o valorizavam. Mas, Senhor, tipo Van Gogh, assim, né? Achava que as pessoas vão valorizar depois. Aí, né? Inês é morta. E ele, então, não tinha dinheiro, ele recebia do general e da mãe uma quantia mínima, né? E ele foi se mudando em Paris mesmo, para fugir dos credores. Aí disse, mas vou-me embora para Bruxelas. Lá farei conferências, ganharei dinheiro. Acho que vai ser bom para mim. Nada disso, nada funcionou. Lá ele piorou da sífilis, que ele sempre culpava a Sara, a primeira lá, bem novinha. Ele sempre disse que ela é que passou para ele. Dá a saber. O ruim de Baudelaire, puxando todas as orelhas dele, né, que ele foi passando para as outras senhoras, para as outras moças, né, inclusive para a Jeanne Duval. A Jeanne morreu sifilítica e muito mal, muito mal. Ele alugou, comprou para ela, na Ilha Saint-Louis, um quarto, né? E quando eu tive o prazer, né, de ir à Ilha Saint-Louis, Deus do céu, como tudo lá é bonito. Eu perguntei aos arredores, né, se eles sabiam, e quando eu falava Jeanne Duval, que madame? Vous parlez de qui? Eu falei, bom, então deixa para lá, eu não vou explicar quem era Jeanne Duval. Un hémisphère dans une chevelure. O que eu acho, né? Que esse hemisfério é uma metáfora da Terra, do nosso planetinha, né? Que está queimando, né? Meu Deus. Então, a Terra, o nosso planeta, nos cabelos dela. Isso que é o título desse poema. Deixe-me respirar durante muito tempo, longtemps, muito tempo, o odor dos teus cabelos e neles mergulhar o meu rosto todo, como um homem sedento, altéré, assoiffé, sedento na água de uma fonte, e agitá-los, agitar os cabelos, com a minha mão, como um lenço cheiroso, para agitar lembranças no ar.
Aqui a gente também pode, me veio assim pensando, né? Esse agitar o lenço. Você tá se despedindo, né? Você está entrando no barco, né? No navio, e está se despedindo. Não só nisso, mas, né? É um modo de dizer. Se você pudesse saber tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, tudo que eu ouço nos teus cabelos, minha alma viaja no perfume, como a alma dos outros homens viaja na música. Os teus cabelos contêm um sonho inteiro, cheio de velas, voilure e démature. Vejam bem, queridos, o título é chevelure, que seria, digamos assim, o conjunto dos cabelos, né? Voilure é o conjunto das velas de um navio. Mature, o conjunto dos mastros, les mâts. E velas seriam les voiles. Eu não sei se ele fez, ele deve ter feito de propósito, né? Quem sou eu, né? Tes cheveux contiennent tout un rêve, contém um sonho todo, cheio de velas e de mastros. Reparem que a presença aqui da viagem dele, né? Como é que ele ia conhecer o navio? Só conheceu nessa viagem que ele fez às Ilhas Maurice e Réunion. Eles, os teus cabelos, contêm grandes mares, de novo, dos quais as monções, o período de chuva, né, me levam para os climas encantadores, onde o espaço é mais azul e mais profundo, em que a atmosfera é perfumada pelos frutos, pelas folhas e pela pele humana. Tudo isso ele aprendeu lá. Vocês não concordam? No oceano dos teus cabelos, ele fala chevelure, mas eu prefiro assim. Lá em cima ele falou grandes mares, no parágrafo anterior. E aqui ele já chama o cabelo dele de oceano. No oceano dos teus cabelos, eu entrevejo um porto. Formian, cheio, formigando, de cantos melancólicos, formigando de homens vigorosos de todas as nações e de navios de todas as formas, recortando suas arquiteturas, as arquiteturas dos navios, finas e complicadas, sob um céu imenso, où se prélasse, onde se abandona, onde se espreguiça o eterno calor. Nós que sabemos, né? Mas não deixa nem ficar com languidez, não. Irrita, irrita. Nas carícias dos teus cabelos, eu reencontro as longueurs, as indolências, a languidez, a sensualidade das longas horas passadas sobre um divã, no quarto de um belo navio, prestem atenção, no quarto de um belo navio, embaladas, essas horas, embaladas par le roulis, pelo balanço imperceptível do porto, entre os vasos de flores, pot de fleurs, vasos de flores, e les gargoulettes, e as jarras refrescantes. No ardente lar dos teus cabelos, ele já considera os cabelos dele como o lar. Pode ser também que esse lar, ele lhe dá a sensação de calor quando ele está deitado nos cabelos dela, com o rosto inteiro nos cabelos, como ele falou acima, né? No ardente lar dos teus cabelos, eu respiro o odor do tabaco misturado ao ópio e ao açúcar. Isso aqui eu não entendi muito bem, mas devia ser umas misturas que Baudelaire fazia, ele e os outros, né?
Na noite dos teus cabelos, porque ela tinha cabelos negros. Vocês estão vendo nas fotos que eu pus, né? Na noite dos teus cabelos, eu vejo brilhar o infinito do azul tropical. Nas margens, sur les rivages, nas margens du VT, queridos, vem de duvet, que é penugem, né? Então, quando o cabelo está começando a crescer, ele faz uma penugem, né? Nas margens aveludadas dos teus cabelos, eu me embriago dos odores combinados com asfalto, goudron, do almíscar, musk, e do óleo de coco. Deixe-me morder, durante muito tempo, tuas tranças pesadas e negras. Quando eu, aqui ele já fala mordia, quando eu mordo, assim, mordiscando, né? Quando eu mordisco os teus cabelos elásticos e rebeldes, me parece que eu estou comendo lembranças. Né? Não tem que ser uma pessoa muito especial para escrever isso? Tudo isso. Mas é aquele desejo que fica na gente, mas que infelizmente não tem jeito nenhum. Les poètes maudits, né, qui est Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, que j'adore, tous les trois. Et il y a encore Mallarmé, mais avec Mallarmé, nous ne nous entendons pas très bien. Eu não sou muito chegada a Mallarmé, mas ele deve estar preocupadíssimo lá no céu com isso, né? Queridos, sintam-se beijados. Obrigada por dividir comigo esses momentos. Muito obrigada.